Olá, meus amigos, estamos aqui no alto do Monte Calvário e eu vou aqui fazer uma entrevista hoje com meu amigo Isley Fernandes, que é presidente do PMDB Jovem, membro da executiva estadual, coordenador regional do partido. Vamos chegar. Chega aí, Isley. Boa tarde, Frederico. Boa tarde, meu querido. Tudo bem? Tranquilo? Boa tarde a todos. O que me levou a propor essa entrevista ao Isley é que desde o período pré-eleitoral do ano passado, eu tenho observado as movimentações dele que diz respeito ao antes alinhamento e depois o desalinhamento com a prefeita Branca Mota no Executivo Municipal. Tanto que já nas eleições você se candidatou a vereador, mesmo sendo do PMDB coligado com a prefeita, você seguiu informalmente a campanha do Paulo Portugal junto com a gente. Estávamos lá, caminhamos junto na campanha do Dr. Paulo. Lembro que o Marco Antônio Cabral esteve em Bom Jesus caminhando contigo. E nesses últimos dias ele enviou uma carta pedindo a desfiliação do partido. O que acontece é o seguinte, Frederico, eu estou caminhando junto com o PMDB desde 2007. Na época ainda era funcionário da prefeitura, depois saí. E o garotinho era o presidente estadual do partido, a filha dele me convidou e eu fui para o PMDB. Sim. Só que acontece o seguinte, há uns anos a gente ainda tinha uma ideologia, tinha uma formação de um partido. E de 2008 para cá começou o seguinte, o PMDB de Bom Jesus foi articulado, foi mandado por outras pessoas e nunca pelo próprio diretório. Então essa semana, depois de uma longa conversa com o filho do governador, com a Jéssica, que agora é a presidente estadual do partido da juventude do PMDB no estado, e eu decidi formalmente sair do PMDB, mas continuando, a minha amizade com o filho do governador é a mesma, nossos compromissos são os mesmos, eu só hoje não estou na sigla do partido. Certo. Por quê? Porque o governo do PMDB hoje em Bom Jesus não é o governo que o PMDB de Bom Jesus quer. Não é o governo que nós pensamos há 5 anos atrás, quando começamos uma campanha, como fomos praticamente, na época, forçados a dar o registro de candidatura à atual prefeita hoje. Certo. Então, foi feita uma convenção, fizemos um diretório do qual eu também faço parte da executiva, só que não tem voz. O governo é do PMDB para usar a sigla do partido, mas o governo hoje mesmo é Mota, não é PMDB. Entendeu? Então, foi uma dessas minhas explicações que eu dei nessa semana passada no Rio, foi que eu sou partido, eu não sou partidos. Eu não sou, hoje eu sou PT, porque o Lindbergh vem a Bom Jesus, eu vou sorrir, vou dar beijinhos no senador. Mesmo que seja uma visita política, né? Política, não... Foi uma visita oficial do senador. Pois é. Aí amanhã o garotinho vem a Bom Jesus, eu não vou receber o garotinho na praça, porque senão o governador Sérgio Cabral vai saber. Mas eu vou receber todos os seus aliados em outros lugares. Aí na semana que vem o Pezão, que é pré-candidato do PMDB ao governo do estado. Eu vou receber o Pezão com juras de amor. Então esse não é o partido que nós formamos, não é o partido que nós fizemos. É um partido seguinte, que é a prefeitura, o governo e a prefeita, acabou. Não tem PMDB. E isso aí, o que levou a que você já estava se posicionando contrário ao andamento do governo desde o ano passado. Você chegou a fazer parte de um breve período dentro da equipe. Fui assessor de gabinete num período. Alguns meses? Chegou acho que um ano. Não, chegou um ano. Foram meses. Só que acontece o seguinte, quando entrou o período eleitoral que eu era candidato a vereador, veio a discussão de eu estar com o governo. E eu deixei bem claro que não ficaria, isso desde o início. O filho do governador me chamou, foi a candidata do governador, foi a candidata do PMDB, então nós teríamos que aceitar. Foi a candidata do PMDB não. Foi uma candidata seguinte, ou vocês dão a candidatura a ela ou o partido vai para a mão de outra pessoa. Então foi essa articulação que foi feita e nós infelizmente erramos de não ter feito como o Dr. Luciano fez em 2001. Não, eu não dou. Leu uma carta na frente do garotinho na época, que mostrou para o garotinho que nós somos um país democrático. Nós somos um partido democrático. E mesmo assim o casal
dissolveu o diretório de 2008, que foi um duro golpe na democracia do próprio PMDB, que foi o partido que enfrentou inicialmente os militares, na oposição à ditadura militar, e o PMDB daqui ele foi vítima de uma imposição que veio de forma vertical, de cima para baixo. O doutor Luciano deve ter levado para a sua sepultura uma mágoa enorme por conta disso. E quase não levou a bandeira de um partido, porque não tinha, no dia ninguém tinha uma bandeira para colocar em cima. Tiveram a dignidade de homenagear o maior nome da história do PMDB de Bom Jesus. Eu que na época corri o dia inteiro, consegui uma bandeira emprestada de um amigo de fora e trouxemos para poder, entreguei na mão do Paulo Guerra na época, junto com o Clerinho que estava, para poder, pelo menos a última homenagem do PMDB ao Dr. Luciano. Só que acontece o seguinte, ficou esse negócio de eu ponho, a prefeita nunca teve a maioria do partido. Sempre tiveram a voz do Miguel em querer falar mais alto do que os outros. Ela nunca teve a maioria no PMDB. O PMDB hoje ele é o Cleverson, ele é o Dr. Wagner, ele é o Martins, ele é formado, são 31 pessoas, são 31 membros. Então, não é hoje você tem 5, você tem 6 que você comanda. E, infelizmente é o seguinte, ou você faz aqui ou então nós vamos lá no Rio reclamar. Chega, pra mim não dá isso, entendeu? Eu sempre fui assim, ou é 8 ou 80. Porque se for no Rio reclamar como foram, quando eu fui candidato, falei que não ia ficar, deixei bem claro, então me tira minha candidatura e pronto. Mas eu fico com o Paulo Portugal, não pude ficar com Paulo Sérgio Cirilo porque ele era PR na época, seria uma das minhas opções, por já ter trabalhado com o doutor Paulo Sérgio, mas acabei ficando com o Paulo Portugal, que é uma pessoa que eu também gosto, que metade do meu grupo político estava lá, e não me arrependo nem um pouco disso. Portanto, falaram, você perdeu a eleição porque você ficou contra o seu partido. Ótimo, seja. Só que acontece o seguinte, antes de eu entrar para a eleição, 5 mil pessoas me conheciam. Hoje 25 mil me conhecem na cidade. E 4 anos passa rápido. Passa porque a gente está vendo, nós estamos gravando essa entrevista aqui no Monte Calvário. Monte Calvário que há 4 anos atrás tinha uma praça, hoje só tem mato. Tá aí, é o nosso... Além da gente desfrutar da bela paisagem, aqui essa praça é um dos motivos que começou a levar o amigo Isley a ficar contrariado com o rumo do governo. Não sei se o rumo é tão certo assim, porque aqui é um símbolo do descaso do poder público. Botaram placa, anunciaram, tapume, a expectativa que criou nas crianças, nos moradores, ia valorizar a área, e depois essa expectativa se converteu em frustração. Em 2008, quando nós começamos uma campanha, eu lembro que na época era o seguinte, nós vamos fazer a primeira mulher prefeita de Bom Jesus. Vai ser a mudança, vai acabar com aquele monopólio de 12 anos no governo, vamos fazer uma coisa nova. E hoje o que a gente vê é um descaso, hoje estávamos conversando com o pessoal aqui, é o descaso total e eu não posso de maneira nenhuma aceitar isso. Então eu dentro do PMDB eu não poderia brigar, eu não poderia gritar, porque senão ia me tirar por infidelidade partidária ou por outra coisa. Então eu preferi amargamente largar o meu partido e ser contra hoje o maior descaso que a gente tem dentro do Bom Jesus. É Bom Jesus passando no Jornal Nacional porque o secretário tem que devolver 650 mil reais por improbidade administrativa. É Bom Jesus passando por o hospital sendo fechado. E falar que não pode ajudar o hospital, que é isso que aquilo, eu fui um dia com o Dr. Celso no Rio de Janeiro, nós sentamos com a subsecretária e ela deu todos os caminhos, mas todos os caminhos dependem da prefeitura. E a prefeitura não abre o caminho. Depende do bom senso. Aí você vai hoje, põe 2 placas, uma no PU, outra no hospital. Aqui tem investimento da prefeitura, tem isso e aquilo, mas cadê o investimento? Inclusive esse 1.380.000 que se converte em 230 mil por mês é para urgência e emergência, o PU, Banco de Sangue e Obstetrícia. Que é a responsabilidade da prefeitura. Da prefeita. Então ela admitiu que ela onerou o hospital durante os 4 anos passados em 80 mil. Porque ela pagava 148 mil por esse convênio. E depois aumentou para 230, ela admitiu que ela estava onerando o hospital e 80 mil por mês. Se você multiplicar 80 mil por 48, gera um rombo de mais de 4 milhões. Se você corrigir, chega a 6. E você com 6 milhões não negocia uma dívida de 24?
Você não resolve as questões das certidões do hospital com 6 milhões? Nós resolvemos a FAESP com 130 mil de dívida. Isso porque antes a FAESP recebia recursos da prefeitura. Não entramos lá com 2 anos, não colocamos tudo em ordem, pagamos todas as contas, extraímos ônibus novos da gestão do NEM. Então, isso é uma questão de diálogo, um diálogo que hoje o município não tem. Porque tem uma Câmara que cai para nós. Eu agradeço hoje imensamente não ter sido eleito. Senão suas cadeiras já estavam brancos. Não, porque senão eu falei isso com o Samuel brincando. Antes do Samuel sair da Câmara, eu falei, Samuel, você vai ter que fazer uma licitação de microfone. Samuel, por quê? Porque do jeito que eu tô vendo aí, eu vou quebrar um por sessão. Não, a Câmara hoje, ela está funcionando da seguinte forma. Tem alguns vereadores, tem um que se porta como líder, e tem outros que enchem de requerimento de pedido de poda de árvore, limpar a rua, recolher entulho, cobrir buraco e trocar a lâmpada. Pelo amor de Deus. A Câmara já tinha 9 vereadores, aumentou para 13. O salário de 3.500 subiu para quase 7. Para vereador pedir para secretário de obra podar a árvore, tapar buraco, isso é obrigação básica do município. Isso aí, eles cobram um absurdo de IPTU, recebem recursos, royalties de petróleo. É para fazer isso, o vereador ele tem que fiscalizar o governo e propor novas leis, projetos, coisas do âmbito geral. Não é ficar fiscalizando rua. A Secretaria de Obra tem um fiscal de posturas para isso. Eu canso o seguinte de falar, o vereador em Bom Jesus, ele só trabalha quando ele tem o seguinte, ele tem um prestígio lá embaixo. Quando ele procura saber das necessidades do município e corre atrás de dinheiro, atrás de recursos para o município. É o que não acontece hoje em dia em Bom Jesus. Por quê? Com pouco de prestígio que tem, com o filho do governador, com alguns deputados, a gente traz o Projeto Rio 2016, a gente traz recursos, a gente briga em favor do hospital. E isso não acontece hoje com vereador nenhum, porque todos eles não têm prestígio de bater numa porta. Já tiveram antigamente. Tem, hoje são todos capachos, na verdade, a maioria, tirando 2 ou 3 que tem uma personalidade mais forte, os demais são todos capazes do governo. Fica criando esse cenário. Pede para botar a obra, obrigado, secretário, por ter podado a obra, para fazer aquela ceninha ridícula na Câmara, para dizer que está tudo bem. É um secretário que desviou 1,5 milhão dos cofres públicos. Na verdade, hoje eu realmente não sei quem é o secretário, porque eu fui na obra essa semana reclamar de uma luz em frente à minha casa que está queimada há mais de 1 mês e meio. Capinar nem se fala, porque não passa mais um nível, acho que é porque eu fui oposição, não tenho direito, mas eu pago meus impostos. Eu só acho o Petrônio ou outras pessoas na obra. Mas sabe que o Petrônio é lotar na Secretaria de Promoção Social e fica na obra o dia inteiro. Eu não entendo essa jogada. Isso é um dos casos, mas o que eu tenho que falar é o seguinte, eu saí do PMDB, hoje eu não tenho partido. Não vou querer ir para partido nenhum agora, pelo menos agora eu acho que está cedo demais, porque a partir de hoje eu vou ser um fiscalizador do município. Isso. Vamos nos unir. Vamos entrar nessa luta para botar as coisas no lugar. Eu quero o seguinte, me chamaram de traidor por eu não ter ficado com o meu partido. A justiça dirá quem traiu quem. Exato. A justiça dirá vai vir. A verdade dos fatos se eu traí 5 mil e poucos eleitores, a justiça dirá se eu abandonei uma cidade durante esse período de um ano e pouco para cá que o descaso aumentou. A justiça dirá isso, dirá quem realmente traiu. E eu estou para te falar mais, nós vamos ter esses bate-papos. Quero convidar grandes amigos como Batista Magalhães, como o Gilberto, como outros companheiros. Os ex-vereadores Heraldo e Marquinhos. Que não se calam diante de uma postura de eu vou gritar, porque eu já cansei de falar, grito para mim não me comove, eu não tenho medo. Já foram no Rio 500 vezes tentar me derrubar lá e hoje eu falo, meu compromisso nunca foi com o PMDB, foi com o filho do governador. É o compromisso que eu tenho hoje, é o compromisso que eu vou honrar. Estando no PMDB, no PT, no PR, no PSDB, em qualquer partido que seja. Porque foi uma pessoa que estendeu as mãos para o Bom Jesus e todas as vezes que eu pedi, não se recuou, indiferente de eu estar contra o governo do PMDB ou não. Entendeu? E nós vamos falar mais, eu tenho muito mais para falar. Vamos fazer várias outras sequências de reportagem. Eu tenho muito mais para mostrar, só garanto uma coisa.
como você disse no blog esses dias que os cardiologistas têm que estar de plantão, vão ter que estar. Vão ter que estar porque eu quero pegar a firma do amigo empreiteiro que estava na obra, só que eu vou mostrar. Lógico. Eu cansei de dizer o seguinte, eu falo, mas eu mostro. Tudo na sua devida hora. As imensas diárias que foram jogadas, esparramadas aos baldes. Diárias de gente que nem viajou, né? E que fotos comprovam. Que fotos comprovam. Então, é isso. Eu briguei, eu tô junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril. Quieto, aguardando as coisas andarem e pedindo, não faz ruindade com o servidor tal, porque o servidor tal ficou comigo, mas ele só quer fazer o serviço dele. Ele tá aí, nós estamos de passagem. Não briga com fulano, não transfere esse clã, estão achando que eu estava de brincadeira. Então eu vou mostrar para eles o tamanho da minha coragem, denunciando tudo que eu sei. Vamos trazer à luz que o político corrupto, ele funciona como as traças e as baratas. Eles não gostam de luz. Você abre uma caixa de gordura, quando cai a luz do sol, as baratas ficam loucas. Assim, os políticos corruptos de Bom Jesus vão se sentir, já estão se sentindo e vão se sentir muito mais a partir de agora. Eu falo o seguinte, eu tenho grandes amigos hoje no governo. Tenho grandes amigos hoje do PMDB, só que a minha saída do PMDB foi uma causa nobre, foi uma causa para ajudar as outras pessoas. Com certeza. Porque eu falei isso na terça ou quarta-feira passada, com o filho do governador, não dependo de partido para me ser o Isley Fernandes que eu sou hoje. Nunca dependi de partido para me ser quem eu sou. E se eu tiver que brigar, eu vou brigar quando eu pintei o rosto e fui para frente da casa do Carlos Garcia, pedi pela FAESP, e quando eu fui contra, na época de fechar, de tirar o convênio, fui contra a prefeitura realmente ter tirado o convênio que tinha com a FAESP, porque isso eu não nego, isso a prefeitura ela tem responsabilidade com o ensino fundamental, não com a faculdade. Tá quando tem. Porque antigamente a prefeitura não tinha, hoje a prefeitura tem 70 milhões em orçamento. Tem um FNDE que dá recurso para todas as instâncias. 4 anos atrás não tinha, hoje em tem. 2 meses de governo, o prefeito de Talcara, que é do PSOL, do meu partido, sem ter a famosa amizade com o governador do estado ou com o presidente da república, é um partido radical na oposição a todos os grupos, ele já instituiu o passe livre para todos os estudantes universitários. Inclusive, você tem que levar em consideração que Talcara está muito mais fora do eixo que Bom Jesus. São José do Calçado paga 50% para os alunos hoje. Exato. São José do Calçado paga. Isso aí é apenas mais uma das questões de milhares que temos debatendo sobre Bom Jesus e sobre o Zoom da nossa cidade. Aí a gente tem uma ótima administração, põe as coisas em ordem. E você, porque você não me apoiou, Frederico, eu vou tirar você. Eu vou pegar um policial de Bom Jesus Norte, ele tem horário para cumprir. Porque a mulher dele fez caras e bocas e assumiu durante 1 mês ou 2 meses a minha secretaria, porque eu não tinha ninguém, porque todo mundo corre da péssima administração que tem. Prova disso é a Norca. Saiu da Secretaria de Saúde porque ela não aguentava. Isso eu estive com um amigo dela em Itapiruna, ela deixou bem claro que não ficaria por conta do descaso, que é porque você tenta fazer uma coisa, não, mas o vereador tal está votando os meus projetos, eu preciso dele. Não, a Secretaria de Saúde não hoje posso é um verdadeiro contrariar barril de pólvora. É um verdadeiro barril de pólvora a Secretaria de Saúde. É um festival de improbidades que está já sendo devassado pelo Ministério Público, estadual, federal. A única opção para um secretário fazer uma gestão tranquila é ele assumir, auditar, encontrar todos os ilícitos que existem comprovadamente e mandar relatório do Ministério Público, Tribunal de Contas e Câmara. Assim ele consegue fazer alguma coisa. Na prefeitura tem uma... Eu posso dizer, é igual uma sargenta, mas é o tipo de pessoas mais inescrupulosas que eu já consegui pensar em ter numa administração. Porque atendente de creche, quando passou pela Secretaria de Saúde, conseguiu fazer com que todos os funcionários tomassem raiva. É uma pessoa, o seguinte, não tem capacidade de administrar nem sua casa.
E hoje tem um governo na mão por conta de papéis. Aí pode chegar, pode usar linguajar de baixo nível, porque tem. O governo hoje, ele é formado. Se você grita, você tem valor. Se você fala mal dos outros, você tem mais valor ainda. E se você chega e fala, nossa, seu cabelo loiro hoje tá lindo. Aí você tem um secretário. Aí você conquista. Mas a capacidade mesmo de administrar, poucos têm. A gente vai falar, vamos marcar nas próximas entrevistas, vamos falar sobre os pontos. Secretaria de Educação, vamos falar sobre a promoção social. Conheço a prefeitura hoje como se fosse a minha casa. Fui funcionário, não tenho, mostro meu contra-cheque para qualquer um. Em 2009, os 10 meses, 11 meses que eu fiquei, foram R$ 662,32 por mês. Por agente administrativo 1 do município. E mesmo assim trabalhava de madrugada, de manhã, de tarde, à noite, para tentar ver um desenvolvimento. Então, um barraco que teve ontem na praça, que foi só porrada, briga, e a polícia militar está tentando dar um duro hoje para colocar, porque os eventos não têm nadocoro, os eventos não têm autorização, os eventos são feitos para beneficiar um ou dois DJs que apoiaram em campanha e para contratar o som do companheiro que colocou a placa na casa. E se falar que eu estou mentindo é muito claro. Isso é muito claro. Eu estive lá dentro, eu sei como é que funciona e eu sei como eu posso provar que é. É o exemplo do polo industrial hoje. Que está um detrito industrial, não é um distrito industrial, é uma vergonha. E que me parece ou não, eu não sei, a gente tem que saber avaliar bem a fundo para poder ter, mas duas empresas receberam o terreno num período eleitoral, foi feita uma doação num período eleitoral e que ninguém hoje procurou questionar, mas pode ficar tranquilo, porque do mesmo modo que na época que o Paulo Portugal transferiu o governo, que nós fomos na usina e desapropriamos todos os terrenos que tinham sido doados, é minha responsabilidade, porque eu desapropriei terreno de outras pessoas que tinham doado, então agora eu queria saber o porquê desses terrenos foram doados no período. A transparência é zero, tem um festival de doações de terreno, sem critério, terreno parado, tem exemplos, inclusive está rolando grilagem, tem pessoas comprando e vendendo terreno irregularmente. Isso já está sendo investigado, o vereador Ricardo Aguiar já tem provas de parte desse processo. Isso está tudo sendo encaminhado para o Ministério Público, mas o secretário do Departamento de Indústria e Comércio poderia trazer à tona um mapa do Distrito Industrial. Mostrar um mapa, já que ele gosta de usar o Facebook, a internet, né? Todos os terrenos, aqueles que já foram concedidos, aqueles que estão aguardando concessão, aqueles que estão reservados, aqueles que já investiram, quantos empregos foram gerados em cada concessão, números exatos. Nunca aparece, transparência não é forte nessa gente. A prova disso foi a minha sala, que quando eu larguei a assessoria de gabinete, que foi trancada, lacrada em grades, para guardar os anos de administração de 2009 até hoje. Fica lacrado. Foi lacrado. Eu não sei se foi o medo da minha pessoa ter acesso ou se por uma questão seguinte, é um governo que faz muito, ele precisa guardar as coisas a sete chaves, sabe? Aquela salinha, ela é até curiosa, você tinha me falado dela. Aí eu fui um dia, tirei as fotos, ela estava fechada, fiz algumas perguntas. Primeiro o cara falou que não tinha nada, como nada, tá vazia? Posso abrir? Não, tem uns arquivos aí e tal. Por que tá aqui, não tá ali no arquivo central, com acesso ao público, com uma atendente? Não sei, só que lá tem que ficar assim. Aí tirei as fotos. 2 semanas depois botaram grade de ferro. Que é isso? Agora eu não sei se foi por tão você, valioso ali, hein? Se foi por você ou foi por mim. Pode ser os milhões da saúde que não estão sendo gastos, podem estar guardados. O que tem de tão valioso? Só que acontece na quarta-feira, acabando esse feriado, na quarta-feira eu vou estar com o desembargador, amigo nosso, que eu estive em Búzios há pouco tempo. Vou estar com o desembargador amigo nosso e vou pedir a ele, numa questão de amizade, que ele interceda judicialmente contra a prefeitura para levantar, porque eu não sei se o vereador nenhum pediu,
todas as diárias do governo de 2009 até hoje. Vou pedir ele, ou que a juíza de Bom Jesus peça, ou que a Câmara peça, não sei, tem que ter um jeito. A gente vai dar. Tem que ter um jeito, porque 13 vereadores não conseguem convocar uma prefeita. Convocam a prefeita não vai à Câmara. Como 13 vereadores convocam um secretário, e raramente o secretário... Eu conheço um secretário que ele gosta de falar grosso, de bater na mesa, de fazer churrasco, fazendo enterro das pessoas. Mas ele tem medo de encarar 13 vereadores e uma plenária. Por quê? Na hora que me convocarem na Câmara, eu vou falar o que eu sei e o que eu não sei. Eu vou estar respaldado por uma tribuna. Eles não têm esse direito. A gente fala aquilo que a gente pode, não aquilo que as pessoas querem que a gente fale. A gente fala aquilo que a gente sabe. Eles vão nos calar. E eu, graças a Deus, eu sei muito e quero compartilhar. Sou aberto ao blog para qualquer dia, qualquer hora. Eu vou estar abril, maio, junho de férias para poder estar colocando para Bom Jesus. Recebi um convite da ex-deputada Edna Rodrigues, agora ela vai assumir uma secretaria grande em Campos, me convidou. E eu devo trabalhar com ela, mas falei com ela, deputada, eu só posso ir em junho. Vou passar Bom Jesus ali por esse período. O meu município agora é uma questão de honra. Eu ajudei a colocar, como no Rotary em 2009, a prefeita deixou bem claro no microfone, que todo mundo sabe, se ela foi eleita em 2009, 50% da eleição dela, ela agradecia a mim. Ela agradeceu em frente ao filho do governador, que na época era presidente, em frente ao Rafael Pisciani, que na época não era nem deputado, em frente ao doutor Luciano, que é a minha maior testemunha, porque nós viemos conversando depois na militar. Então eu devo isso a Bom Jesus. É isso aí. Eu devo isso a Bom Jesus. Então é isso que a partir de hoje eu quero começar. Eu vou devolver a Bom Jesus aquilo que a gente nunca poderia ter tirado. Que é uma administração limpa e exata. Tamo junto. Obrigado. Até a próxima. Um abraço, gente.